Olá, povo do Direito do Trabalho, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um canal, ao mais um vídeo, desculpa, inédito, exclusivo aqui no canal do YouTube, Evoluindo Direito do Trabalho. Aqui, nosso objetivo principal é falar sobre decisões de tribunais superiores na matéria trabalhista ou responsabilidade civil na área trabalhista, temas que eu amo muito, como quem já me segue há algum tempo sabe. Se você está chegando agora, eu sou Andréa Pazzo, sou juíza do trabalho, professora de Direito do Trabalho, criadora do conteúdo aqui, nessa formatação, mas também no podcast Drops de Direito do Trabalho nas plataformas de podcasts e do @Evoluir Direito do Trabalho no Instagram e ainda no site www.evoluindodireitodotrabalho.com e lá dentro também tem o blog. Então, sem maiores delongas, vamos tratar de uma decisão do TST que tem diversos temas. Eu fiquei muito empolgada com ela, porque ela trata de diversos assuntos que eu acho que pode, então, ser uma decisão bastante rica para a gente conversar. Embora a decisão seja simples, eu depois vou colocar o número do processo, como eu sempre faço, porque dentro do acórdão também há citação de outros acórdãos para embasar a decisão. Com isso, vocês podem ter as divergências, vocês podem ver o entendimento de outros relatores. É bem interessante, porque além das matérias de fundo, é um acórdão que trata de direito intertemporal. E eu, né, gente, sou apaixonada por direito intertemporal, é algo que eu acho muito importante, acho que as pessoas estudam, não dão o devido valor, e aí depois deixam de aproveitar uma oportunidade para tratar do assunto, e aí, quando passa, já era. Então, vejam, nós temos aqui um agravo de instrumento, essa decisão é da segunda turma do TST, tá? Nós temos um agravo de instrumento que trata primeiro sobre uma questão relacionada a depósito recursal e seguro-garantia, que é uma matéria de execução, e inclusive o próprio TST remete ao juízo para a execução tratar desse assunto, então não é abordado de fato, e não é nosso objetivo geralmente nesses nossos vídeos aqui, que geralmente é matéria de conhecimento, e fase de conhecimento, né? E aí ele trata de, primeiro tem um agravo de instrumento da reclamada, para destrancar o recurso de revista, sobre horas extras, regime de compensação, horas extras habituais e trabalho aos sábados, e sobre troca de uniforme, pagamento de parcelas vincendas. Depois tem um recurso de revista direto do reclamante, porque o recurso de revista subiu. Então, sobre esse tema do agravo da reclamada, o assunto ficou bem específico, porque, na verdade, não deixaram subir, não subiu o recurso de revista nessa matéria, porque o tribunal tinha mantido a condenação de horas extras decorrentes do regime de compensação. Por quê? Até reconhecer o válido o acordo de compensação da jornada dos sábados na forma tácita, como a legislação já permite, bom, a legislação permite desde 2017, mas a súmula 85 permite há muito tempo. Acontece que ficou caracterizado na prova documental, inclusive, a prestação de horas, o trabalho aos sábados de forma habitual. E a gente sempre fala sobre isso, principalmente antes da reforma trabalhista, claro, né? Essas horas, as horas habituais do dia que se pretendia compensar, invalida o acordo de compensação. A reforma trouxe a ideia de que, para o banco de horas, né, então, banco de horas mesmo, que não é a mesma coisa de acordo semanal, né, gente? De acordo do sábado, né, do acordo de compensação semanal, o banco de horas, ainda que tenha horas habituais, isso não invalida o banco, que é um entendimento contrário à súmula 85. Que eu até sempre achei muito esquisito, porque o objetivo do banco de horas é ter hora extra habitual, então eu nunca entendi muito bem qual era exatamente o ponto. Mas o sábado é diferente. O objetivo da compensação do sábado com trabalho durante a semana, por mais horas, é que o trabalhador não precise trabalhar aos sábados. Então, se além das horas da semana, com o acréscimo dos 48 minutos, ou da forma que a empresa resolver fazer, ele ainda tem que trabalhar em sábados de uma forma habitual, então, perdeu completamente a função, a compensação do sábado durante a semana. E aí, por conta desse entendimento, o TST já nem deixou subir o agravo de instrumento. Em relação à troca de uniforme, também foi negado o provimento, porque era só o seguinte, o tribunal não pode condenar em parcelas vincendas. E o TST entende que é perfeitamente possível a condenação em parcelas vincendas enquanto perdurar aquela situação. Então, esse assunto ficou resolvido. Aí a gente tem no recurso de revista
do reclamante, vamos ver aqui o seguinte, que eu vou colando aqui junto, né, gente, porque se eu não for olhando aqui junto, eu depois, né, vou falar sem parar durante muitas horas. A troca, o agravo, o recurso de revista do reclamante, que já foi subindo, tá? Primeira coisa era tempo à disposição, transporte fornecido pela empregadora. É um assunto que ganhou outros contornos, de fato, mas vejam, a empresa dizia o seguinte, que enquanto ele estava esperando o transporte, ele não estava nem aguardando, nem executando ordens, então ele não estaria naquele formato do tempo à disposição. E se ele usasse transporte público, segundo a empresa, de qualquer forma ele ia ter que esperar. E o trabalhador diz, então, e aí, né, por conta disso, se permitiu que subisse, porque nós temos uma súmula, que é a súmula 134, que diz: tempo de espera pelo transporte fornecido pelo empregador, horas extras indevidas, tempo à disposição não caracterizado. Não se configura tempo à disposição do empregador o tempo dispendido pelo empregado quando da espera pelo transporte fornecido pelo empregador, consoante preconizado no artigo 4º da CLT, não havendo falar o pagamento de horas extras. Então, esse entendimento, né, foi no sentido da súmula 134 para pacificar o entendimento que enquanto está esperando, não. Mas, vejam só, isso antes, embora, é muito louco isso, né? Embora a gente tenha, né, a súmula não é do TST. A súmula que foi utilizada foi a súmula do Tribunal de Origem, que é o TRT-12. Então, vejam, tem uma súmula regional que diz que não é tempo à disposição. Só que essa súmula regional, de acordo com o TST, ela está contrária ao entendimento predominante do TST. O entendimento da Corte Superior é que o tempo gasto pelo trabalhador na espera pela condução do transporte fornecido pelo empregador deve ser considerado tempo à disposição. Isso significa o quê, gente? É sempre importante lembrar o que é o tempo à disposição. Se, considerando esse tempo que o trabalhador espera o transporte, mais a jornada de trabalho, passar de 8 horas, temos horas extras. Então, extrapolada a jornada, considerando esse tempo como tempo à disposição, temos, então, horas extras a serem pagas. Então, foi conhecido o recurso de revista por violação ao artigo 4º da CLT. De novo, gente, olha a importância de, desde a inicial, trazer o artigo que vai embasar o seu pedido, porque depois, lá na frente, sem esse pré-questionamento, você não teria, porque você tem que ter violação de lei. Inclusive porque, nesse caso, para o trabalhador, a situação era complexa. O Tribunal de Origem tem uma súmula. Então, na verdade, ele estava brigando com uma súmula do regional. Se ele não recorresse ao TST, se ele não tivesse a previsão do artigo 4º fazendo a violação, já é. E, claro, transcrevendo os trechos do acórdão, né, para embasar. Sobre isso, tem várias decisões aqui da ministra Maria Helena Malman, do ministro Guilherme Caputo Bastos, de vários outros ministros, no mesmo sentido. Então, foi dado provimento ao recurso de revista para restabelecer a sentença, e aí vejam que complicado, porque para o juiz de primeiro grau é sempre difícil decidir contrariamente a uma súmula do Tribunal Regional. Então, o juiz de primeiro grau tinha decidido contrariamente à súmula do Regional. O Tribunal Regional, por ter a súmula, tinha reformado a sentença, e o TST reformou novamente para restabelecer a sentença que condenou a reclamada ao pagamento do tempo de espera. O outro tema deste acórdão rico é assim, né? Tem intervalo interjornadas, entre uma jornada e outra, aquele intervalo de 11 horas previsto no artigo 66 da CLT. Integração das horas in itinere. Então, vejam, a empresa tinha dito que sempre foi concedido o intervalo, interjornadas e blá, 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 e que então ele sempre teve essas 11 horas, então não era o caso. Mas foi entendido que não, que tinha intervalo de 11 horas violado e houve a condenação da empresa ao pagamento das horas que faltavam.
Até isso é uma coisa que sempre foi diferente do intervalo intra-jornada, porque a súmula 437 fala expressamente do intervalo intra-jornada. Difícil interpretar uma súmula além da legislação, além do que ela própria diz, né, dar uma interpretação extensiva. E uma coisa é a gente falar de intervalo de 1 hora, outra coisa é de 11 horas. Então, imagina que a pessoa teve 9 horas de intervalo interjornadas, e a empresa, em vez de ser condenada a pagar as 2 horas que faltam, é condenada a pagar as 11 horas numa interpretação extensiva ou numa analogia com a súmula 437 em relação ao intervalo intra-jornada. Então, não, a condenação foi das horas faltantes para completar o intervalo de 11 horas. E aí, sem reflexos, ou com reflexos aqui muito específicos. E o pedido era para que esse tempo de horas, aquele tempo de horas em itinerário, né, fosse que o tempo que foi reconhecido como horas em itinerário, ele fizesse parte do contrato, ou seja, parte da base de cálculo, parte do salário, para que sobre esse valor, essa hora é que fosse calculado, então, o salário, o intervalo interjornadas. E aqui o Tribunal Regional entendeu indevida a integração das horas em itinerário e a jornada de trabalho. É que, gente, o itinerário se equipara às horas extras. Então, se isso é habitual, se um itinerário é tempo à disposição também, só que mais específico, né? Que é o tempo de trajeto, se equipara também, faz parte da jornada, se isso faz com que a pessoa tenha horas extras, e isso é habitual, a gente tem aquela ideia de que as horas extras habituais fazem parte da base de cálculo para outras verbas. E aí tem diversas decisões do TST, isso eu confesso para vocês que eu vi poucas vezes nas minhas decisões, nos meus julgados desse tipo de pedido, ou seja, o mesmo processo ter in itinere e também o interjornadas e o in itinere ser computado. Eu não me lembro de terem pedido isso para mim, então isso é uma coisa que estava fora do meu radar, por isso que eu achei tão interessante. E aí o TST cita, o ministro aqui cita diversas situações, diversas decisões exatamente nesse sentido. O entendimento da corte se apresenta no sentido de que as horas in itinere computam-se na jornada de trabalho do empregado para fins de aferir o atendimento do artigo 66 do intervalo interjornadas. Então, e o que isso vai significar? Então, você vai ver o tempo em itinere, isso faz parte da jornada. Se com esse in itinere fazendo parte da jornada, não foi obedecida às 11 horas, porque é isso que parece ser nesse processo, então você tem o seguinte, vamos supor, a pessoa leva 2 horas do trabalho para casa, de casa para o trabalho, num sistema em que o itinerário é admitido, tá? Então, a empresa fica no local de difícil acesso, não é servido pelo transporte público regular no horário adequado, e a empresa fornece o transporte. Então, estamos diante dos requisitos do itinerário. E aí, considerando que ela leva essas 2 horas para voltar para casa, e na manhã seguinte, mais 2 horas, né, para chegar na empresa, é com isso que o intervalo de 11 horas não fica cumprido, não fica obedecido. Se você for olhar só o tempo de não prestação de serviços, provavelmente as 11 horas estavam sendo devidamente obedecidas. O problema é que você não trabalha só com isso, você não trabalha só com a hora de prestação de serviço, você trabalha com horas à disposição. Então, seja pelo tempo à disposição, seja por esse itinerário que, obviamente, a empresa não estava considerando, e por isso houve a condenação, o in itinere somou com as horas de prestação de serviço, e somando o in itinere com as horas de prestação de serviço, aquelas 2 horas de chegada, 2 horas no final, essas 4 horas fizeram com que aquelas 11 horas de interjornadas não se completassem. E aí o cálculo desse interjornadas também vai levar em consideração essas horas in itinere, ok? Então não é só o tempo entre o início e o fim da jornada, e sim o tempo entre o que foi considerado início e o que foi considerado como término da jornada, que não é só a efetiva prestação de serviço. Então, de novo, foi restabelecida a sentença, porque a sentença também tinha definido assim, que determinou a integração das horas em itinere para efeito do interjornada, seja para cômputo, porque aí faltaram, né? Seja porque aquilo habitualmente considerado também aumenta o valor da hora do trabalhador. Depois, nós temos uma situação de tempo à disposição aqui, que tem o in itinere, né? E a troca de uniforme. E aqui é o direito intertemporal, aqui tem mais a ver com direito intertemporal do que qualquer outra coisa.
tá? O Tribunal Regional entendeu e limitou o pagamento das horas de troca de uniforme em itinere até a vigência da Lei 13.467, da Reforma Trabalhista. Então, até 11 de novembro de 2017. Aqui, o que aconteceu? O contrato desse trabalhador começou antes da Lei 13.467. Tá? Começou antes, né? A ação foi ajuizada, vejam, também antes da vigência da lei. Eu acho que isso no futuro pode acabar fazendo alguma diferença, tá? Porque a ação também foi ajuizada antes. Aí você pergunta, mas ué, então como é que pega a lei? É que o contrato está vigente. Então é daquelas situações em que o trabalhador entrou com a ação enquanto estava trabalhando e continuou trabalhando. Tanto que tem pedido de parcelas vincendas, como eu falei para vocês, e que é perfeitamente possível. Porque é justamente de agora em diante pague o itinere. Né? É mais ou menos isso, de agora em diante pague o tempo de troca de uniforme, incorpore na jornada de trabalho e se ultrapassar 8 horas diárias tem que pagar. Então aqui é uma ação ajuizada antes da 13.467 da Reforma Trabalhista e o trabalhador, que eu acho que isso é o mais relevante, contratado antes da referida lei. E o contrato ainda em vigor. E aí o TST diz aqui o seguinte... Bom, o TRT, então, entendeu que o itinere e a troca de uniforme só faziam parte de tempo à disposição até a reforma. E o TST diz que vigora no ordenamento jurídico, como nós todos sabemos, né, o princípio da irretroatividade das leis. Então, a lei nova não pode retroagir para situações já consolidadas na vigência da lei anterior. E aí o entendimento é que somente para os fatos ocorridos após a sua vigência que se devem aplicar as leis, os dispositivos da reforma. Isso tem sido entendido, e no TRT-12 com certeza tem sido entendido assim, que por se tratar o contrato de trabalho de um contrato de trato sucessivo, então o que isso significa? Embora ele tenha sido firmado lá em 2014, 2012, 2013, ele se renova no tempo. Isso de ser por trato sucessivo significa que a cada mês é como se ele se renovasse. E realmente há uma confusão doutrinária se a cada mês é como se fosse um novo contrato ou não, é o mesmo contrato. Aquelas cláusulas fazem parte daquele contrato ad eternum, até que o contrato se finalize, só que mês a mês ele vai sendo cumprido. Então é só o cumprimento que é diferido no tempo e não o contrato em si. Para outros, toda a alteração legislativa pega os contratos em curso. Por quê? Porque a alteração legislativa pega os contratos e trato sucessivo. Então, se o contrato não foi... E aí, assim, acho que isso se excepcionaria para contratos por prazo determinado, esse entendimento, porque aí o contrato é todo firmado com começo e fim. Então, para aquele contrato só podem se aplicar as disposições legais de um determinado período, né, daquele período da contratação, do momento da contratação, ainda que ele dure mais tempo. Mas, normalmente, a gente tinha um entendimento mais ou menos seguro na nossa região aqui, e agora eu estou vendo que isso não se aplica em muitos regionais, por isso eu trouxe a decisão, porque eu achei muito relevante esse tema, no sentido de que o contrato assinado, naquele momento que ele é assinado, em 2015, vamos supor, são aquelas cláusulas. E aí diz assim, mas o itinere não está na cláusula. Claro que não, não está, a gente sabe, tanto não está que tem ação, né? Mas a ideia do direito, ele já existia naquele momento, não é porque ele não estava recebendo que ele não tinha o direito. É justamente por isso que as pessoas entram com ação, porque não estão recebendo na época certa. Então, ele tinha o direito ao itinere e ele tinha o direito ao tempo da troca de uniforme. Ele tinha direito a essas duas verbas, ou a esses dois direitos. Ele tinha direito que esse tempo fosse computado na sua jornada de trabalho, e ele não foi. Então, o entendimento aqui foi no sentido de que a irretroatividade da lei significa que a Lei 13.467 não pega contratos em curso para esse tipo de situação. Ela pega, então assim, contratos celebrados em dezembro de 2017 não tem itinere. Eu tenho uma outra teoria, mas enfim, em regra não teria itinere nem o tempo de troca de uniforme. Não constitui mais tempo à disposição, né? E o itinere ficou realmente bastante diferente ali, né? Enfim, ficou excluído naqueles termos da legislação. Mas só para os contratos firmados após o início da vigência da lei. Nesse entendimento aqui, os contratos que já estavam em andamento por ocasião da mudança da lei,
que suprimiu esse direito, não pode alcançar os contratos dos trabalhadores que já tinham direito ao seu pagamento. Então, é um reconhecimento de que quem celebrou o contrato antes da vigência da lei, tudo aquilo que vigorava naquele momento da contratação deve perdurar mesmo com uma mudança de lei. Me parece aqui que nas alterações que forem mais favoráveis, nós temos que conversar sobre isso. Porque qual seria o fundamento aqui? Princípio da irretroatividade das leis, claro, e artigo 468. A lei nova não deixa de ser uma alteração do contrato, embora seja uma alteração legal e não uma alteração pelas partes. Mas ainda assim, como ela é prejudicial ao trabalhador, princípio da proteção, regra da norma mais favorável, voltamos e ficamos apenas com a legislação da época. E aí, para minha surpresa, justamente, porque aqui no tribunal isso era muito tranquilo, tanto que esse é um recurso de revista em cima de uma decisão do TRT-12, tem diversas decisões exatamente nesse sentido. Então, o tribunal rejeitou a pretensão tal que visava limitar por entender que a supressão das horas em itinerário não alcança os contratos de trabalho em curso. Decidiu, Então, aqui em algum momento já vem que é ato jurídico perfeito e, portanto, gera o direito como ato jurídico perfeito, que é quando foi esse ato jurídico perfeito? Na contratação. E na época da contratação, ele tinha direito ao in itinere. E a lei não pode incidir sobre relações contratuais em curso porque violaria esse ato jurídico perfeito, salvo quando sobrevém uma norma mais favorável, que aí comporta sua aplicação imediata. Então, nós teríamos a irretroatividade das leis, a irredutibilidade salarial, porque, na verdade, tem até empresas, gente, que pagavam em itinerário. Pagavam. Tem uma empresa que a gente sabe que pagava em itinerário. E no dia seguinte à entrada em vigor da reforma trabalhista, eles pararam de pagar em itinerário. Então, essas pessoas, não é nem só a questão do tempo, em itinerário, que aí ultrapassava a jornada, elas tinham que entrar com ação e reconhecer como horas extras. Não, não, a própria empresa já reconhecia que o in itinere era devido e já pagava com adicional. Já entendia como devido e já pagava como adicional. E no dia seguinte à entrada em vigor da reforma trabalhista, eles pararam de pagar. E aí, nesse sentido, esse entendimento que eu estou trazendo aqui para vocês hoje diz que foi violado o ato jurídico perfeito, que trouxe o direito adquirido ao pagamento dessas verbas. Então, o ato jurídico perfeito foi aquele contrato assinado lá atrás que tinha essa previsão e esse pagamento do in itinere, ou a possibilidade do pagamento, o direito adquirido das pessoas a receberem essas horas in itinere, quanto isso ultrapassa a jornada normal e assim também a troca de uniforme. E aí, salvo se fosse uma norma mais favorável, e quase nenhuma é mais favorável nessa reforma trabalhista, pelo menos não no plano do direito material. Quase nada, né? Enfim, vamos procurar alguma coisa lá mais favorável, mas em geral não é. Então, aqui foi entendida é um pacote completo, irretroatividade das leis, respeito, porque isso já é uma regra, irretroatividade das leis, mas a gente estava entendendo até bem pouco tempo, que por ser um contrato sucessivo, pegava o contrato em curso, porque ele ia se renovando mês a mês. Não, o entendimento aqui irretroatividade é isso, não pode pegar o contrato firmado, por quê? Porque além da irretroatividade, nós temos o ato jurídico perfeito, que foi o contrato firmado naqueles termos com aquela legislação, e que nesse caso ainda trouxe um direito adquirido, que é o de incorporação dessas horas in itinere. E que com isso, salvo se, então, só poderia haver uma alteração na contratação aqui, no contrato de trabalho, no patrimônio jurídico do trabalhador, se ela fosse mais favorável ao trabalhador. E isso é importante, gente, porque também tem a ver com com a previsão de não mais incorporação de gratificação de função, mesmo com o exercício da função por mais de 10 anos. Que tem uma série de questões sobre isso, acho que eu vou gravar um vídeo só com uma decisão ou duas sobre isso, para a gente falar desse assunto, que a gente tinha um entendimento, então, de que, né, parágrafo único do 468, a incorporação da função quando exercida por mais, da gratificação quando exercida a função por mais de 10 anos. E isso foi retirado, inclusive ficou, que não importa o tempo. E aí se ficou pensando, quem já tem 10 anos, quando entrou em vigor a lei, mas ainda estava na função, se fosse suprimida, se fosse retirado, né, da função que ocupava, podia suprimir a gratificação? E há um entendimento de que só não pode suprimir de quem já
tinha saído da função, tinha incorporado a gratificação. Aí você não pode mais tirar a gratificação incorporada, mas quem estava há 15 anos na função, entrou em vigor a lei, deixou de exercer a função, perde a gratificação. Isso é você utilizar a lei, né, no tempo vigente, porque afinal de contas ele ainda estava na função, então você pode tirar a qualquer momento e agora tem uma nova lei. Que bom, né? Daí a empresa que espera para tirar a função teve a nova lei podendo tirar sem incorporar, que é um entendimento, gente, que é razoável, no sentido de que o contrato se renova no tempo, por isso, e por ser um contrato sucessivo se renovando no tempo, a lei entra em vigor e alcança os contratos em curso, mas esse entendimento aqui, portanto, é diferente. E inclusive, tem uma decisão aqui, que já até da sexta turma, da ministra Kátia Magalhães Arruda, que é citada aqui nesse acórdão também, dizendo que, inclusive, essa decisão já foi apreciada pela turma, que já tinha sido da relatoria dela, e que, se tratando de parcela salarial, devida-se configuradas determinadas circunstâncias, a alteração legislativa que suprimiu o direito à parcela não alcança o contrato dos trabalhadores que já possuíam direito a seu pagamento, enquanto aquelas circunstâncias não forem alteradas. Do contrário, estaríamos albergando a redução da remuneração do trabalhador, embora não alterada a situação de fato que a amparava, o que é vedado pelo artigo 7º, inciso 6º. Então, a gente ainda pega junto a irredutibilidade salarial, ou seja, é mais alguma coisa para citar para fazer subir o recurso de revista, que é a violação constitucional, principalmente se você estiver com um acórdão, com um processo que esteja sob o rito sumaríssimo, que para subir precisa ter a violação constitucional. O que eu achei muito interessante aqui, gente, da decisão, é que ela parte da ideia de que a situação de fato não mudou. Como de fato não mudou? Assim, a pessoa que levava 2 horas para chegar no trabalho, naquelas condições que sempre foi devido ao itinerário, ela continua levando 2 horas e estamos na mesma condição. É diferente de agora o transporte público alcançar aquele horário, alcançar o lugar, e o empregador não fornecer mais. Então, se mudarem as condições de fato, é completamente diferente. Aqui a ideia é, mantidas as condições de fato, os contratos firmados, portanto, na vigência da CLT antes da reforma trabalhista, ficam por ela regidos. Por aquela CLT sem a reforma trabalhista, ficam regidos para sempre por aquela ali, salvo quando houver mudança das condições de fato. Então, se mudarem os fatos, nos novos fatos se aplica a nova legislação. Mantidas as mesmas condições fáticas, não há como mudar a situação jurídica do trabalhador por essa decisão, porque mesmo dentro do direito intertemporal, você não vai, exatamente por causa do direito intertemporal, você não traz... Na verdade, aqui é a questão do efeito surpresa mesmo, porque para o trabalhador está tudo igual. E vejam, de um mês para o outro, ele não tem mais direito a um itinerário. Então, nesse sentido do direito adquirido e dessa mudança, tem essa parte do efeito surpresa, né, e a gente conhece várias situações de trabalhadores que aceitaram determinados trabalhos muito longe, justamente porque o empregador pagava o tempo de percurso, o tempo de trajeto. Na hora que o empregador corta esse pagamento do tempo de trajeto, é claro que a pessoa vai procurar outra coisa. É que com a crise, realmente, às vezes ela continua aceitando aquela condição por um bom tempo, porque ela não consegue arrumar outra coisa mais perto. Mas a empresa sendo de difícil acesso, não tem transporte público regular no horário, a empresa fornece transporte, isso sempre deu direito a um itinerário, já faz tempo, porque tinha súmula e tudo mais, depois da alteração legislativa. Depois da reforma trabalhista, isso sendo retirado, isso vale para quem? Para quem de agora em diante for trabalhar na mesma condição, só que começou o contrato depois da reforma. Então vai ter gente que entrou depois e não vai receber um itinerário? Vai. E dá direito à equiparação? Não. Não dá. Porque exatamente houve uma mudança legislativa. Acho que vai ter gente que vai dizer, não, peraí, não dá. Viola a isonomia. Porque como é que o sujeito faz a mesma coisa, tudo igual, e recebe, mas porque ele recebe esse tempo de trajeto e o outro não recebe? Muito bem, porque a legislação da época dele previa que sim, e a legislação de agora prevê que não. Ou seja, dá para a gente discutir isso por muito tempo, sob diversos pontos de vista. Tá? Essa decisão aqui é da segunda turma do TST, e foi feita a reforma de todos esses temas, então foi afastada a limitação da condenação do tempo à disposição até 11 de novembro, sendo devidas as parcelas até o encerramento do pacto laboral e enquanto perdurar a situação.
entendendo que realmente viola o direito adquirido, viola o ato jurídico perfeito, e com condenações vincendas, porque esse é o pedido aqui, né, e a ação é anterior. Mas vejam, a referência da decisão não é o fato da ação ter sido ajuizada antes da reforma, e sim porque o contrato entrou em vigor antes da reforma, e ele perdurou no tempo. Eu trouxe essa decisão, gente, porque nos regionais, em vários regionais, eu já vi decisões no sentido completamente inverso, e eu estou trazendo isso até para as empresas pensarem sobre isso, sobre o risco, né, gerenciar o risco dessa situação, porque levando isso até o TST, o valor pode ser bem expressivo numa execução, apesar das taxas atuais, mas pode ser um valor bem expressivo, porque o contrato pode continuar, assim, gente, a reforma foi em 2017, a gente já tem 4 anos de reforma, praticamente, né? Agora, em novembro, vamos ter 4 anos da nova legislação. Então, quem resolveu cortar esse tipo de benefício se pagava, ou ficou tranquilo, porque, afinal de contas, está tudo certo, tem que ficar atento a quando foi a contratação. Quem foi contratado em 2018, por exemplo, em diante, a gente já sabe que é muito difícil agora, acho que é uma situação bem específica, é possível se falar do in itinere, e da troca de uniforme, tem questões de negociação coletiva e tudo mais, né? Mas, no geral, não tem mais o direito. Mas, para quem foi contratado antes da reforma trabalhista, então surge essa questão do direito intertemporal e de se entender pela irretroatividade, inclusive para os contratos em curso, por conta da violação de direito adquirido, e aquilo incorporou patrimônio jurídico e caracterizaria redução salarial, né, ainda que reconhecido em juízo. Claro que seria mais simples, esse entendimento é mais simples da gente captar, se você já tivesse, por exemplo, o pagamento na folha do in itinere, como eu falei do exemplo da empresa que fazia isso. Então, ela fazia o pagamento, de novo, em dezembro de 2017 ela parou de fazer, você até já tinha um próprio reconhecimento da empresa desse direito. Nesse caso é diferente, todo o reconhecimento foi em juízo, só que às vezes a empresa pensa que o entendimento vai ser só até novembro de 2017, isso significa, gente, que daqui a um ano nós começamos a ter contratos que só vão, contratos ou ações que só vão versar sobre períodos contratuais pós-reforma. A partir de novembro de 2022, a gente começa a falar de prescrição quinquenal. Então, de situações anteriores à reforma. Já vai ter muita gente com contrato antigo, mas que tem a pretensão imprescrita apenas do período posterior à reforma. E aí, esse tipo de decisão faz toda a diferença. Porque se ela tinha direito antes e não mudou nada nas suas condições, ela mantém esse direito nesse entendimento do TST. Vamos ver se isso perdura, se isso vale, se isso é um entendimento maior. Eu acho importante trazer, porque a gente tem visto notícias e informativos, eu quero deixar isso bem pontuado aqui. A gente tem visto decisões e notícias e informativos jurídicos trazendo decisões de determinadas turmas, aliás, quase sempre da mesma turma, e de decisões assim, não é devido para o trabalhador, não cabe ao trabalhador, o trabalhador não tem direito a receber. E sai como assim, TST decide. E aí você vai ver uma decisão isolada de uma turma. Eu costumo tentar trazer aqui para vocês decisões que, embora sejam de uma turma do TST, não necessariamente da STI, mas decisões em que o recurso de revista tenha subido, justamente para a gente verificar se o TST traz entendimentos da sua própria turma que está julgando e de outras turmas. Porque com isso você consegue ver uma tendência, uma predominância, e não uma decisão isolada. Não está certo as pessoas se assustarem, deixarem de entrar com ações, porque saiu uma decisão de uma turma em sentido contrário a todo o entendimento do TST. Porque não tem uniformização mesmo dentro da Corte Superior. É assim que funciona, vai ter entendimento uniforme quando chega na SDI, aí acaba se chegando a um certo consenso. E como isso varia muito no tempo, às vezes deixar de recorrer, porque nesse momento acabou de sair dessa decisão, não vale a pena. É por isso que nós temos tantos recursos, porque o entendimento o voto vencido de hoje, como dizia o ministro Marco Aurélio, pode ser o vencedor de amanhã. Então, deixar de entrar com recurso de revista, porque saiu essa semana uma decisão de uma turma do TST, não vale a pena. Isso eu digo para a empresa e para o empregado. Para a empresa também. Eles estão sempre reconhecendo esse direito. Não quer dizer que daqui a 3, 4 anos, que é quando sua decisão vai ser julgada, ou 2 anos, porque agora está bem mais rápido, até 1 ano, mas não quer dizer que isso não vai ter se alterado, porque realmente os entendimentos se alteram. E essa questão do direito intertemporal, achei importante trazer, porque eu vejo que ela não é quase explorada nas ações. As pessoas realmente estão pedindo in itinere até novembro de 2017, mesmo que os contratos sejam anteriores.
porque tem medo da sucumbência, eu compreendo, mas vejam, existe essa possibilidade. Por outro lado, para as empresas fica muito conveniente, o tempo vai passando, vai ficando uma verba cada vez menor, que é certo o pagamento. E se houver a condenação, para a empresa também vale a pena recorrer, porque também esse entendimento de agora pode não ser para sempre. Mas essa decisão é bastante recente, ela é de 6 de outubro, então não estou trazendo nada antigo, nada nem do ano passado, trazendo de outubro de 2021, para vocês levarem isso em consideração. Então, estou devendo vários outros temas aqui, quero voltar a trazer de responsabilidade civil, devo ainda um dia adicional de insalubridade e periculosidade, que uma pessoa já me pediu e outra pessoa reforçou o pedido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui para mim, comente sobre temas que vocês gostariam que eu trouxesse, que eu leve para o podcast também. Aqui a proposta é sempre trazer a decisão com a conversa e não começar com a doutrina para depois uma decisão, né? E estejam bem atentos, porque em breve nós teremos uma super aula, uma masterclass maravilhosa sobre o tema de responsabilidade civil. E aí, vem aí um curso de responsabilidade civil como você nunca viu. Então, fiquem comigo. Muito obrigada por estarem aqui. Até a próxima. Seguimos.